Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito do Bitcoin. Muita gente não sabe o que é o Bitcoin e também existe o pessoal que é mais íntimo desse tipo de operação que já deve saber. Eu estou trazendo essa matéria apenas para mostrar a volatilidade que acontece no mercado financeiro, que impacta diretamente na vida da população de maneira geral e também apresentar essa moeda caso minha audiência não conheça, para pelo menos saber o que significa essa moeda. Eu peço que todos se inscrevam, compartilhem e divulguem esse vídeo para o máximo de número de pessoas possível. Eu estou aqui com a matéria do Valor Econômico, que ele informa que o Bitcoin sobe e deixa investidores esperançosos com retorno de US$ 90.000. US$ 90.000, para quem não sabe, a real cotação é algo em torno de R$ 500.000, mais ou menos, que o dólar está 5,40, multiplicando por 5, aí daria um valor mais ou menos nesse sentido daí. Deixa eu fazer um cálculo grosseiro, ficaria em torno de R$ 486.000, mais ou menos. Observe que isso é uma moeda digital, que a pessoa pode nem tocar, tá neste valor de 486.000, mais ou menos, podendo subir, logicamente, e tem as oscilações dela tanto para cima como para baixo. Esse daqui é a simbologia que foi criada do Bitcoin, mas na prática ninguém sabe nem quem é o verdadeiro criador dessa moeda, e ela foi criada para evitar intervenção estatal na vida das pessoas, fazendo com que o governo ele não consiga ter controle sobre essas operações. O governo ele só consegue acessar esse movimento se a compra de Bitcoin foi feita por meio de corretora. Se a pessoa comprar diretamente o Bitcoin, o governo não consegue tributar, não consegue ter nenhum controle. Por isso que muitas vezes é utilizado para fins ilícitos, mas não significa que a transação em Bitcoin é ilegal. Mas tem seus requisitos exigidos, lógico, né, a devida segurança. Observe aqui, ó, que ele informa que o Bitcoin opera em alta nesta terça-feira, dia 25, e deixa investidores esperançosos por retorno de US$ 90.000. Isso daqui nada mais é do que uma especulação. Muitos analistas de mercados, etc., ele divulga falando que tem esperança de subir, mas não significa que vai acontecer. Quem mais erra nessas previsões é exatamente analista de mercado financeiro. Por isso que você não pode, por exemplo, ler uma matéria dessa e acreditar no que o analista da BTG Pactual está dizendo, que um analista do Bradesco está dizendo. Você tem de saber entender do mercado ou estar assessorado de um profissional muito qualificado para fazer esse tipo de compra, que muitas vezes tem especulação, eles soltam uma matéria para a pessoa comprar em alta e depois vender em baixa e ganhar dinheiro nesse tipo de operação. Aí, com isso, ele informa que o meio de ganância, traduzindo, subiu de 19 para 20, é uma margem de erro, isso aqui não tem nenhuma relevância prática, essa mostra que está com uma leve tendência de subir, não significa que vai subir. E aqui ele informa um indicador de 1 a 100, ainda está na zona de medo extremo. Significa que o mercado de Bitcoin ele tem ligação sim com o mercado financeiro habitual. Muitas vezes isso daí faz com que, quando uma bolsa está mal, tem alguma insegurança do governo, diante dessa proteção que essa moeda naturalmente tem dos governos, não só do Brasil, mas de mundo afora, existe a maior compra de criptomoeda neste momento. Vamos supor que a Magazine Luiza está com medo que tem algum problema tributário aqui no Brasil. Se ela quiser resguardar e não ter nenhum bloqueio, ela pode comprar criptomoeda e, se tiver qualquer problema, só consegue pegar se tiver essa chave dessa carteira digital do comprador. Logo, o governo não poderia nem coagir para pegar esse dinheiro daí. Por isso que muita gente utiliza disso. E tem empresas sim que trabalham com criptomoeda. Aí estudam o mercado que tem de ter regulamentação e você procurar uma corretora confiável, ou se você for comprar direto, você saber fazer isso também. E lembrando, se você comprou R$ 10 disso de Bitcoin, porque pode ser fragmentado, e perdeu essa chave daí para ter acesso a esses R$ 10, você basicamente perdeu esse dinheiro.
E tem muitos casos, se vocês procurarem na internet, de gente que entrou em depressão, se matou, porque na época que não valia nada, eles compraram a preço irrisório e quando teve essa valorização, eles esqueceram a numeração da chave. E ele é um falso milionário. Ele tem o dinheiro lá disponível para saque, mas só consegue sacar se tiver acesso a essa chave. Inclusive, um desconhecido pode pegar e sacar. Aí essa insegurança daí também, insegurança barra proteção, que a pessoa só saca se tiver acesso a essa chave e souber a codificação correta. Fez com que muita gente que tem a moeda na época, comprou na época, não consiga sacar hoje. Ó, aí aqui ele informa que o Bitcoin subiu 1,5% em 24 horas. Observe que isso daqui para a bolsa de valores, para a empresa, pode ser uma alta até substancial. Mas para criptomoeda, isso daí não é nada. É muito normal ter oscilação de 10%, 15%, 5%. Aí isso tudo você tem que analisar. Eu estou mostrando aqui para a título de curiosidade. Caso vocês desejem que fale mais da criptomoeda, eu vou explicando ponto a ponto a respeito disso daí. E aqui o outro ponto é o quê? Que Bitcoin é apenas uma moeda. Para especificar para você, existe uma lista de moedas digitais e eu poderia passar o dia todo aqui falando. Mas o foco, a mais valorizada, é o Bitcoin, porque ela é a primeira e tem toda a segurança em cima dela. Mas aqui nessa matéria ela mesmo cita que tem o Ethereum, que é uma também bem consolidada já, ó, que está em alta maior, de 4,1%. E assim vai. Ó, que tem um token, tem Solara, Solana, né? Ó, essa outra daqui, ó, alta de 4,5%. E um ponto que eu digo é o quê? Tem gente que fala, o Bitcoin vai morrer, o Bitcoin não vai dar certo. Aqui ele informa que o Bitcoin atualmente, ele tem de mercado 3,09 trilhões. Para quem não consegue quantificar um valor tão alto deste, eu vou deixar mais claro para vocês. Aqui eu estou na página do IBGE, que mede o PIB, informa o crescimento, aquela situação toda, PIB per capita por pessoa. E aqui tem um PIB do ano de 2024 do Brasil. O PIB de 11,7 trilhões de reais. Isso daqui é um PIB para o Brasil elevado e está com alta de 3,2%. Esse é um PIB alto, pode ser considerado. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo e tem esse valor de PIB. E observe que ele é menor do que o mercado de criptomoeda. Convertendo em dólar, ele seria em torno de 2,16 trilhões de dólares. E a criptomoeda tem 3,09 trilhões de dólares. Mostrando que apenas isso daqui poderia até comprar o Brasil e ainda ia ter troco. Mostrando que esse mercado daí ele não vai se extinguir como o pessoal fica anunciando a morte, etc. Vai ter, na verdade, uma expansão e digamos assim, um ajustamento à realidade atual. Ó, a retomada que ocorre após sinais claros de capitulação. Isso é a maneira mais, digamos assim, técnica de dizer. Mas eu estou apresentando a todos vocês o que acontece nesse mercado e também quem sabe investir. Eu conheço pessoas que tá ganhando muito dinheiro com isso daí e não acha nem interessante mais estar trabalhando o CLT, porque ele aprendeu a ganhar dinheiro com esse tipo de movimentação. Um ponto também para vocês ficarem muito atentos, que essas quedas de moedas daí não necessariamente mostra perda de credibilidade, mas sim um verdadeiro tubarão de bolsa de valores, de criptomoeda se movimentando. Observe aqui, o principal responsável pelo fluxo vendedor é a BlackRock. Se vocês olharem, pesquisarem, vocês vão ver quem é esse tubarão que eu estou dizendo. É algo assim, digamos assim, gigantesco que muita gente não conhece, é quase, entre aspas, o Illuminati que movimenta e manipula economias de maneira silenciosa. E ele tem tentáculos no Brasil, tem tentáculos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e no Oriente. Isso daí é um movimento deste tipo de jogador grande de bolsa de valores, por isso que está tendo esta queda. Mas o Ether, aqui, ó, teve um saldo positivo e de novo a BlackRock no meio, ó, de 92 milhões. Aí, em razão disso, eu estou apresentando o Bitcoin de maneira geral, mostrando também
que está com a expectativa dos analistas dizendo que passou essa tendência de queda, que analista é uma pessoa que mais erra reiteradas vezes, e por incrível que pareça, o pessoal só lembra quando ele acerta. Ele tem 1000 erros e um acerto, a pessoa só lembra do acerto dele. Por isso que a Bitcoin é de fato uma maneira de proteger da intervenção estatal, positivo, isso é verdade, não podemos negar isso, mas também tem que ter muito cuidado, conforme eu disse. Tem muitos jogadores nesse meio da criptomoeda que são gigantescos e tem manipulação de mercado que todo mundo sabe. Muitas vezes não dá para comprovar, mas de fato acontece. E nesta matéria ele quis nem focar nesses jogadores grandes que estão fazendo cair e subir, mas citou a BlackRock, e de fato, quem tiver curiosidade, eu posso até fazer um vídeo falando dela. Mas, para não tomar muito tempo de vocês, a minha finalidade foi atingida com relação a apresentar a criptomoeda Bitcoin. Aí eu peço que todo mundo se inscreva, compartilhe e divulgue esse vídeo para chegar no máximo de número de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos e até a próxima.